News TV. Muitas dúvidas no ar hoje, depois do anúncio, a confirmação do governo nas mudanças que foram anunciadas na aposentadoria, principalmente no fator previdenciário. Estamos recebendo hoje aqui no Band News TV, economista, advogado, Keyton Pedreiro, especializado em previdência, para nos ajudar a entender um pouco essas mudanças na aposentadoria. Keyton, obrigado pela presença. Como é que vai, Barão? Tudo boa tarde bem? a você, boa tarde aos ouvintes também. Muitas dúvidas no ar, e não é para menos, né? São mudanças importantes na aposentadoria. Todo mundo um dia imagina que vai se aposentar. O governo tem um rombo gigantesco na Previdência e essa dúvida permanece. Nas mudanças que foram implementadas e anunciadas, funcionando já a partir de hoje, essa relação 85-95. E queria começar já explicando o que é isso, né? Só essa primeira relação que vai mudar ao longo dos próximos anos, né, professor? A regra básica é a seguinte: a soma da sua idade mais o tempo de contribuição tem que ser 85 anos para mulher ou 95 anos para homem. E essa regra será progressiva, de acordo com a MP que a Dilma editou. A pessoa precisará, daqui a 5 anos, a regra passará a ser 90-100, em vez de 85-95, o que é o tempo de contribuição mais a idade. Entendi. E essa relação muda, né? A relação hoje, 85-95, até 2022 passa para 100-90. Exato. Essa regra ela foi bastante discutida entre o Congresso, entre as centrais sindicais, mas um ponto de atenção é fundamental, Barão. Hoje, quem se aposenta, já contemplando essa regra, uma mulher com 53 anos e 32 de contribuição, já pode se aposentar hoje com essa nova regra, tendo o teto do INSS de R$ 4.663. Uma outra mulher que se aposentou ontem, ela vai estar recebendo uma aposentadoria pelo fator previdenciário, que é a regra que valia até ontem, de 3.200 aproximadamente. Isso pode criar um passivo judiciário enorme para o governo e isso não está sendo pensado de maneira adequada. Então é um ponto de atenção. Muitas pessoas que já se aposentaram nos últimos meses vão querer ter esse direito, reivindicar esse mesmo direito que quem está se aposentando de hoje em diante. Então isso é muito importante para o governo revise essa medida provisória de maneira a contemplar essa situação também. Queria que você desse esse exemplo de novo, professor. Então, ontem, por exemplo, quem tinha um valor, vai receber um valor, e quem se aposentou hoje terá um valor diferente em alguns casos? Isso vai acontecer. Um exemplo numérico, uma moça que começou a trabalhar com 19 anos de idade. Hoje, com 53 anos, ela teria 32 de contribuição. Então, 53 anos de idade mais os 32, ela já atingiu a regra de 85. Então, ela já teria direito à aposentadoria integral caso ela contribuísse pelo teto nesse período todo. Isso significaria uma aposentadoria hoje de R$ 4.663. Se ela se aposentasse ontem pelas regras do fator previdenciário, ela teria algo por volta de 3.200. Então é uma diferença brutal que já passou a valer a partir desta quinta-feira. Então o governo vai ter que analisar com cuidado essa medida para que isso não crie uma avalanche de ações judiciais pleiteando a equiparação de direitos. Eu imagino que muita gente em casa, eventualmente por causa das mudanças, começou também a fazer a conta, né? Vou pedir para o senhor fazer a minha conta aí. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, por exemplo. Muda um pouquinho aí, 17 anos de idade foi quando eu comecei a trabalhar. Estou hoje com 38 anos de idade. Então está fazendo a conta aqui no computador, né? Então quantos anos mais eu teria que trabalhar segundo essa mudança agora anunciada pelo governo federal, professor? Então você tem hoje 21 anos de contribuição, com 17 anos de idade, com 38 você tem 21 anos de contribuição. Então, pela sua regra, você já pegaria o fator 190, porque você vai se aposentar em mais de 5 anos. Então você teria que trabalhar mais 20 anos e meio para poder ter acesso aí à aposentadoria integral. Isso você teria projetando 58 anos e meio de idade. Sendo que com o fator previdenciário você não teria aposentadoria integral, você seria penalizado pelo fator e teria uma aposentadoria menor. Eu não conseguiria me aposentar integralmente aos 58 anos. Você teria que trabalhar mais para que o seu fator previdenciário chegasse a 1. Então você teria que trabalhar 5, situação, Barão, para as contas do governo. Pode ser que algumas pessoas agora comecem a prorrogar a sua aposentadoria pensando em ter um benefício maior. Mas isso, ao longo prazo, as pessoas vão atingir essas idades e as contas do governo vão ser severamente penalizadas. Uma outra coisa importante, que a gente até participou ontem de uma matéria na Band News, é sobre a diferença entre idades. Hoje, o que foi proposto é uma diferença de 10 anos entre homens e mulheres, com o fator 85 e 95. Mas a gente levantou pelo IBGE, a partir dos 60 anos de idade, as mulheres vivem em média 3 anos e meio a mais que os homens. Então a diferença já não é 10 anos, já passa a ser de 13 anos e meio. Uma das propostas seria tentar não igualar as idades, porque a gente sabe que a mulher
tem um perfil diferente e é mais do que justificado esse tempo menor de contribuição das mulheres. Mas a diferença está muito grande. Uma das alternativas seria reduzir essa diferença de tempo, passando com esse fator progressivo, que subisse de 1 em 1 ano para homem, de 2 em 2 anos para mulher, por exemplo, de maneira que a gente chegasse no fator 100/95 em vez de 100/90. Essa seria uma outra alternativa também. Lógico, as pessoas querem ganhar mais, é natural, mas tem que se pensar também que o Brasil e os nossos filhos vão se aposentar também, os nossos netos vão se aposentar, e com a forma do jeito que ela está colocada, ela não é sustentável no longo prazo, Barão. Agora, mesmo assim, professor, o governo anunciou que espera poupar 50 bilhões de reais com esse novo cálculo. Eu não sei muito bem como que chegaram a essa conta, mas o governo está aparentemente feliz com o resultado. O que ocorrerá, Barão? A economia virá no curto prazo. Muitas pessoas que estavam para se aposentar hoje, amanhã, vão acabar aguardando esse tempo para poder ter acesso a esse benefício maior. Então, essa economia é uma economia de curto prazo. Uma economia que para o país não é saudável. Para a presidência, para o governo esse ano, para o próximo ano, para os próximos 2, 3 anos, pode ser benéfico, pode aumentar o caixa, mas isso vai criar um passivo enorme. E isso sem contar o que eu já falei para vocês também em relação ao passivo judiciário. As pessoas começarem a pleitear a equiparação dos direitos. Então esse cálculo é muito relativo, não tem como a gente saber se as pessoas esperarão ou não e se as pessoas ingressarão na justiça ou não. Aliás, isso é fato, elas ingressarão na justiça. Elas vão ingressar. Tem que ver como é que a justiça tratará esses casos. Agora, a medida provisória entrando em vigor hoje, com o estabelecimento desses números todos até 2022. Pode ser que até lá outras regras desse jogo mudem, né? É verdade. Vindo agora com o nosso amigo taxista, ele falou, poxa vida, o que estão fazendo não está muito certo. Apesar de eu me beneficiar, ele falou para mim, não está muito certo. Eu falei, olha, realmente não está certo, as contas vão ser prejudicadas. E nada melhor do que a correção. Se a gente identificar que isso foi feito de maneira incorreta, deve haver uma correção. Mas aquelas pessoas que já se beneficiarem, entre aspas, dessa nova regra, vão ter o direito adquirido. Não, o governo vai poder retroagir em quem acessar a aposentadoria nesse prazo. Mas adequações à Previdência serão sempre necessárias. A expectativa de vida da população mundial sobe todo ano. Então, mudanças na Previdência, sempre conviveremos com isso, Barão. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Band News TV. Muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes também. Uma boa tarde. Boa tarde.